Posso. Eu tenho que me ater aos acontecimentos da época, a época que as coisas aconteceram, infelizmente. Até o início dos anos 80, entendia-se na jurisprudência que o homem não cometia estupro, o marido não cometia estupro contra a esposa. Isso era jurisprudência, entendimento técnico penal. Há uma evolução de entendimento. E o que o Thiago diz é absoluta verdade. A AIDS era uma doença gay, foi assim que ela foi vista. Quem é que defendia o homossexual nos anos 90 no Congresso? Não é uma doença gay. Ninguém está dizendo que é. Não, você está desvirtuando o debate. Ninguém está dizendo isso. A gente está dizendo o zeitgeist dos anos 90. Eu vou repetir, porque eu acho que o César, apesar de estar ao meu lado, não está ouvindo bem. Eu não estou dizendo que a AIDS é uma doença gay. Eu estou dizendo que nos anos 80, início dos anos 90, era considerado uma doença de gays. Não, ele falou exatamente isso. Não, está gravado. Está gravado. Por favor, de zeitgeist aqui. Reproduza o que eu falei, porque ele está torcendo minhas palavras. Diretor Capês, calma aí. O diretor Capês. Ele está torcendo minhas palavras. Calma aí, diretor Capês. Estou falando do zeitgeist. Nós vamos continuar nesse tema aqui, porque a Copa do Mundo está chegando. E a competição será realizada no Catar, um país considerado homofóbico. Considerado não, um país claramente homofóbico. Tanto que o Código Penal de lá proíbe a atividade homossexual para homens e mulheres. Igual Rússia, igual Cuba, igual Venezuela, que teve um ator que interpretou uma autoridade gay e foi presa. Mas vamos lá. O Catar prevê prisão e até pena de morte por apedrejamento. O embaixador da Copa do Catar, Khalid Salman, disse em entrevista a um documentário da rede de TV alemã ZDF que a homossexualidade é um dano mental e ainda disparou, ainda entre aspas, vamos aceitar que eles venham, mas terão que se submeter às nossas regras. Fecha aspas. O que nós podemos esperar dessa Copa do Mundo, um país que não aceita gay? Eu não vou. Eu não quero problema para o meu lado. Nós estamos falando de um regime teocrático, né, em que a legislação laica se confunde com a legislação religiosa. Então, os preceitos religiosos se confundem com os preceitos da legislação civil e também legislação criminal. E essa é uma característica do mundo árabe, da população islâmica, daquela região do Oriente Médio, uma aplicação, com a aplicação da Sharia. A FIFA não deveria falar assim, não, porque a FIFA já pecou muito. Sim. Lá nos anos 60, eles deram graças a Deus quando o norte da África, disse que não ia mais participar da Copa, pelo preconceito que ela sofria, pelo apartheid. Os dirigentes da FIFA, graças a Deus. Mas o João Avelange, por mais problemas que ele tem... As autoridades do Catar disseram que não irão reprimir durante o período da Copa do Mundo. É claro que se houver um beijo lascivo, vai haver consequências. Haverá consequências. É óbvio que a despeito de tudo que dizem as famílias conservadoras, e é óbvio que você tem todo o direito de criar o teu filho como você bem queira. No que diz respeito a políticas institucionais... Não, você não tem esse direito no Brasil, não. Não, você tem o direito de orientar a tua família... O dever familiar é um dever compartilhado entre a família e o Estado. Pavi, ok, mas o que eu estou te dizendo em última análise é que se você prefere dentro da tua casa ter uma abordagem conservadora, você precisa ser livre para fazer isso. Se você prefere... Pera só um pouquinho, senão eu não vou conseguir me articular. Se você prefere ter uma abordagem um pouco mais progressista, você precisa ser livre para fazer isso, a meu ver. Ok, tá? aí agora, eles vão para o Catar para a Copa. Pera só um pouquinho, tem um ponto eu vou chegar aí. Tem um ponto do Fernando que é absolutamente pertinente quando ele fala que se trata de uma teocracia. O que me preocupa, e eu já tive conversas com o Tomé em outros fóruns, em off, em diferentes situações, que me preocupa precisamente essa coisa de Deus, pátria e família. Por que porque incorre nisso que Carpes coloca com muita propriedade e eloquência, Tomé. Quando você mistura valores dogmáticos religiosos com política, e quando você tem o dogma religioso no cerne da organização da vida social do país, o tipo de estrago que isso pode produzir é esse tipo que você está vendo no Catar. Você pedir para Deus te ajudar? Não, você rezar? Não, só para deixar claro, que eu acho Deus, pátria e família
3 valores fundamentais para a sociedade sadia. Percebi que eu te coloquei no me rascado. Sem Deus agora, agora veja, na medida em que você começa, você considerar Deus, Carpes, está ótimo. Você considerar a pátria e a família, está ótimo. O problema é, na medida em que você começa a juntar essas coisas e começa a fazer política institucional em nome de Deus, que você começa a ter um Messias, que você começa a ter um cara que não pode ser questionado, porque ele é um representante de Deus na Terra. Isso é um equívoco brutal e pode produzir, em última análise, esse tipo de ordenamento jurídico que você tem no Catar e todo tipo de composição. Nunca foi. Mas a gente pode caminhar para eventualmente nos tornarmos uma teocracia, Pavinato. É para isso que você tem que se atentar. Só se o Estado de Direito for rompido e ele está sendo rompido pelo judiciário, não foi pelo executivo. Isso é outra discussão. Pode me dar vai, claro. Não, mas você já entrou em outra, vamos voltar para a FIFA. Vamos lá, primeiro o Tom é FIFA aí, honra a camisa brasileira. Eu vou honrar a camisa brasileira. E vocês vão ouvir isso de um conservador. Não se pode permitir num mundo de hoje que haja preconceituoso com a forma como a pessoa vive. Isso é um grande absurdo. Eu não faria uma Copa do Mundo num país assim. Vocês me desculpem, tá? Totalmente eu acho um desrespeito completo. E uma coisa muito importante é que o homossexualismo nada tem a ver com valores. Homossexualidade. Trabalho, respeito, família, trabalho, homossexualidade. Nada tem a ver com isso. E se mistura tudo isso como se tivesse alguma coisa correlacionada. Você pode ser homossexual e heterossexual e ser uma pessoa íntegra, trabalhadora, decente, bacana. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E você falou sobre conservadorismo. Claro que você pode criar o seu filho com uma abordagem mais progressista. É o teu direito. Agora, se coloca na situação de muitas das pessoas querem criar o seu filho de maneira conservadora como eu quero, que eu não consigo mais encontrar uma escola que não se fala de ideologia de gênero. Eu não consigo, que não se fala mais de linguagem neutra. Eu estou passando por isso. Eu estou passando por isso porque eu estou com meu filho na época de entrar na escola. Vocês utilizam essa pauta porque ela sensibiliza. César, você tem filhos? Eu tenho. Então, parabéns, cara, muito bom. Eu estou nesse momento. Estou nesse momento. Vocês têm que compreender que deve haver respeito. Deve haver respeito. Bandeira branca, deve haver respeito. Deve haver respeito. O respeito deve acontecer de ambas as partes e não acontece. Querido. Os progressistas querem que nós viremos. Os progressistas querem que os conservadores falando de ideologia de gênero, de banheiro unissex. Agora é mais importante. É óbvio que tem um monte de coisa mais importante para discutir, Tomé. A minha casa tem banheiro unissex. Não faz o menor sentido. A gente fica batendo nesse tipo de pauta de forma reiterada, cara. Em vez de discutirmos a qualidade do ensino, as matérias exatas, que são muito importantes para o progresso tecnológico de uma nação, a gente fica nesses temas acessórios. Isso é mal no Brasil. Mas isso vale na eleição. Depois que passa a eleição, tem que falar de economia, tem que falar disso, tem que falar aquilo. Entendeu? O mundo inteiro evoluindo, gente. Luiz, vamos falar um pouco da FIFA. E aí, você acha que a FIFA... Tem que voltar para a pauta. Preciso de alguma noção. E a FIFA? A FIFA falhou? A FIFA falhou. A FIFA falhou. Até porque... Gostei. O candidato que era entre Catar e... A frase ficava mais bonita ainda. A FIFA falou que a FIFA falhou. Nossa. Vamos lá. Os candidatos eram Catar, Estados Unidos, México e Canadá. E foi escolhido o Catar para fazer essa Copa. Ela tinha se comprometido a fazer esses acordos de respeitabilidade e permitir que as pessoas homossexuais, LGBTQIA+, fossem lá sem problema nenhum. Exato. Só que não só esse embaixador, mas outras autoridades do Catar já falaram coisas contra a comunidade LGBT e a gente sabe que a regra lá é essa. Se eles querem assumir um órgão, um evento internacional nesse ponto, a FIFA tinha que colocar mais pressão nesse pessoal para não ter esse tipo de coisa. Não, Luiz, eles disseram que irão respeitar todos, independentemente de sexo, orientação sexual, disseram que vão respeitar. Agora, o que vai acontecer é se houver... Mas aí... Põe a burca aí que eu te respeito. Se houver... A questão que se coloca é... Se houver algo que seja uma demonstração exteriorizada de homoafetividade, como será a reação? E aí a FIFA está correndo um risco enorme. E eu concordo com você. Esse risco não precisaria correr. Mas, Capês, aí é um outro ponto importante, que pela lei da Sharia em Catar, as exposições públicas de amor, seja heterossexual, homossexual, seja, enfim, elas são proibidas.
Se você for com a esposa e fizer publicamente um beijo, um carinho, etc., também isso vai chamar a atenção. Então, de repente, quando esse embaixador foi e fala de submeter as regras, ele foi muito infeliz de falar exatamente para a comunidade LGBT. Ele tinha que falar assim, de uma maneira ampla, que existem regras no Catar que ofendem a ordem pública deles, que ofendem não só a homossexual, a mulher público. Também. Né? Exato. Vai uma mulher de tomara que caia no estádio. Ou se ela dirigir, se ela usar uma tatuagem, ela vai ser mal vista. Então, realmente tem esse problema. Mas nós também estamos indo lá como turistas e aceitar participar desse tratado, a gente tem que entender também que estamos indo conhecer uma nova cultura e também entender um pouco por que eles fazem isso. Tem um artigo, não sei se é um artigo ou se é um livro, mas... Entender porque não são civilizados. Não, mas tem um livro que é Muçulmana com Muito Orgulho, que uma islâmica ela escreve sobre isso. Ela fala assim, olha, a comunidade muçulmana ela tem uma grande força da mulher, da mãe libanesa na casa, que é muito forte. Mais do que o homem. Cento e poucos falam da mulher na jaula. A mulher manda muito mais do que o homem. Então tem isso. Sempre mandou. A gente também não pode olhar somente com o nosso olhar ocidental, que lá é tudo ruim, que lá é tudo preconceituoso. Lá tem situações que eles estão acostumados, a parte da cultura deles. Não quer dizer que seja uma coisa muito agressiva. Por isso que eu só que no Líbano não se aplica a Sharia. Você tem outdoor e mulher de biquíni. Sim. Líbano é uma cultura ocidentalizada. Agora, eu faço essa diferenciação de cultura e civilização no meu livro, Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Fora do Armário. Tá? Está esgotado. Eu faço... Não, já sai, amanhã já sai a segunda tiragem. Mas o que a gente não pode... Tá? Eu faço essa diferença de civilização e cultura. O islamismo, os países islâmicos ainda vivem numa cultura. E só uma observação aqui muito séria que ninguém nunca faz, tá? A questão homossexualismo, homossexualidade, ela toma uma proporção política porque quando ela era uma doença no CID, era homossexualismo. Porque no latim e no português castiço não há diferença entre o sufixo ismo e dade. Tá? Eu já procurei em toda a gramática, em português, em latim, não existe. É uma opção política do uso da palavra. Okay. Bom, vamos lá. Agora, nós estamos falando do Brasil, né? Vamos voltar para o Brasil aqui. Nós estamos falando de um país de 80% de pessoas que são cristãs, ok? Isso é um fato, é uma realidade. E a gente tentar comparar que o que acontece lá fora, né, no país onde vai haver a Copa do Mundo, uma vez que você pode ter um governo que acredita em Deus, pátria e família, isso aqui pode se projetar para cá, isso aqui virar alguma coisa totalitária da maneira que é o Catar, gente, é um grande absurdo. Você tem que pedir respeito para os dois lados. Acreditar em Deus faz parte de 80% da nossa população, valores conservadores. Então, essas comparações é que são meio absurdas pelo lado da esquerda para mim. Só que nunca vai haver de respeito da maneira que há no Catar. Sabe por quê? Porque a população de bem não vai deixar. Eu falo isso porque eu sou de direita e conservador. De maneira nenhuma, eu, como conservador, permitiria um desrespeito homossexual nesse país. Espera só um pouquinho, deixa eu só rebater isso. Ainda que ele diga que esse tipo de coisa nunca vai surgir, ele já imediatamente começa a usar categorias como gente de bem. Eu que sou gente de bem, nós que somos gente de bem, não vamos permitir. Eu vou fazer uma coisa aqui, ó. Veja, gente, pelo amor de Deus, tá pondo palavras na minha boca. Espera só um pouquinho. Não faz isso. Eu não tô arrumando namorado, Chico, porque você tá me dando muito beijo. Vou te dar um beijo que a gente não põe palavras na minha boca. Não faça isso. Eu não disse isso. A questão é a seguinte. Deus é o que a esquerda faz. Deus é o que a esquerda. Ele é homossexual. Veja. E é super de bem. Saiu do enquadramento. Vai, beija de novo agora. Não, bota põe o enquadramento de novo aqui. Cadê o enquadramento? Pronto, ó. Aqui, ó. Pessoas de bem não tem nada a ver tem uma questão. Eu vou dar um direcionamento sexual. Não foi eu quero um pouquinho. Você está querendo levar na força. Não disse o seguinte. Você está querendo levar na força. Deixa eu só concluir. Deus é a base de tudo. Deus é a base de termos direito. Deus é a base de termos direito, inclusive de sermos ateus. Eu posso ser ateu, Pavê, exato. Exato, mas a base disso é Deus. Sabe por que a base é Deus? Negativa, sabe por que a base é Deus? Sabe por que a base é Deus? Como é que você vai sustentar isso? Não, está no meu livro novo, lá, Declaração Universal. Vamos lá. Que o professor Celso Laffer elogiou com uma boa nova teoria do direito. Parabéns. Antes da filosofia cristã, não existia direito, só regra. Quando a gente fala em direito fundamental, inerente à pessoa, a gente
Olhando o ser humano, a gente é um animal estranhaço. A gente vem pro mundo pelado que não aguenta as 4 estações do ano. Sem dente, chorando, atraindo predador, dependente em tudo, sem saber andar, sem fazer nada. Se a gente não inventa roupa, a gente morre de frio. Se a gente não aprende a cozinhar, a gente morre de fome. Se a gente não descobre o que beber, se a gente não inventa arma, a gente não se protege. Se a gente não faz uma comunidade... Qual é a diferença do homem e do animal? O animal vem acoplado de tudo. O homem não vem acoplado de nada. Apesar de ele ter a limitação animal do braço e na perna, na mente o homem tem a única coisa que o Criador tem, que é a criatividade, é a arte, que é criar coisas. E na arqueologia a gente não acha a pintura de chacais nem de cavalos, só pinturas humanas. Em toda a história da humanidade, o homem é o único ser do reino animal que faz arte, portanto a arte é a assinatura do homem. A arte é criação, quem cria é o Criador, ou a razão inicial segundo a ciência. Portanto, nós somos os únicos seres do reino animal que temos na mente a capacidade criadora, inventora do Criador. E é por isso, quando o cristianismo diz que Deus se faz homem, e a alegoria, no meu ponto de vista, do Espírito Santo, ela reforça que Deus desce em cada uma das pessoas, é a partir dessa filosofia que nasce a teoria dos direitos fundamentais. Portanto, Deus é a razão de ter direito, inclusive de ser a Deus. Volta para mim. Me permite, não. Deixa Passa para você, depois volta para mim. Veja, essa é uma leitura teológica que, ok, eu respeito e acho que tem algum fundamento, porque a despeito de eu não concordar necessariamente com categorias teológicas, o que essa fala do Pavinato está te dizendo é que seres humanos são seres culturais. O desenvolvimento humano, ele é histórico e cultural. E nesse aspecto... que ele é divino, e nesse aspecto eu tô... Ok, essa é uma categoria religiosa, espiritualista, sei lá como é que você quer definir. Antes dela nunca existiu o direito fundamental. Sim, tem 2 pontos aí. Eu concordo com você quando você diz que, com as tuas palavras, pelo menos é o que eu entendo, que o desenvolvimento humano ele é histórico e cultural, porque antes você disse, você nasce pelado, você precisa criar roupa, claro, você precisa criar mecanismos de defesa. O desenvolvimento humano ele é histórico e cultural. Eu discordo da análise do Pave. Cultura, o direito só surgiu depois da filosofia cristã. Não, é aí que eu discordo. Vamos passar a pauta aqui. Deixa eu passar esse ponto, vai. Acaba. Vamos parar de falar aqui da igreja. Fundamentalmente, só para arrematar. Arremata, 15 segundos. Eu acho que me parece um risco, a gente incorre num risco quando a gente começa a usar categorias religiosas para fazer política institucional. Bom, eu queria dizer... 15 segundos. Eu queria dizer o seguinte para você. Mesmo que você seja ateu, que você não tenha uma religião, leia a Bíblia e veja que os valores que lá estão, mesmo que você não leve para valores religiosos, são valores que norteiam uma sociedade. Amor, respeito, acabou. Como é que eu vou ler a Bíblia? Eu sou ateu. Você está pedindo para eu ler a Bíblia? Para criticar a Bíblia.